Esse 3 livros caipira, acho que é o 3 livros caipira de Vila Lobo que tá dando azar, viu? Sabe o que é? É como você estava falando, não é porque a gente gosta do caderno, gosta da coisa física, do presencial. A internet então vocês gostam, vamos pro presencial, não precisam da gente. É, você quer falar isso, né? Olha, a atravessada Daniela Pita, nova autora, chegando na literatura paraibana, uma autora que promete. É um livro misto de poesia e prosa, tem mais prosa que vista estético, mas é tudo poesia, na verdade, porque tudo tem uma conotação poética do que a Daniela Pita escreve. Vamos começar de novo. Lançamento sábado. Conta aí como é que vai ser. Vai ser finalzinho de tarde, no sábado, dia 25, lá na Casa Caratelli, em Miramar, bem pertinho do Espaço Cultural. E a gente vai ter um momento bem íntimo, né? Bem intimista. É aberto ao público, basta só chegar junto. E a gente vai conversar sobre o livro, vai conversar sobre literatura, sobre poesia, vamos ler outras coisas também, né? Trazer outras autoras. E vai ser esse momento realmente para quem gosta de arte, quem gosta de literatura, quer ter esse contato com outras pessoas que também curtem. Eu acho que vai ser bem legal. A gente tá preparando uns drinks também, vai ter o drink atravessada, vai ter o cardápio atravessada. Que chique. Então, fala um pouco sobre o que é o livro, qual a proposta do livro, como foi a produção em si do livro, a questão de texto do livro, fala um pouco sobre isso. Antes de Sobre a... sair, Não vai cantar, não. Ai, não, a produção do livro foi textos, né, que eu reuni dos últimos 5 anos que eu escrevi, e aí eu organizei esses textos, atualizei alguns, né, escrevi novos, e aí foi ganhando estrutura, foi ganhando formato, e aí surgiu o livro, né, a partir desses textos. Então, como você até falou, tudo tem um tom poético, né, apesar de ter algumas perguntas, uma coisa às vezes meio filosófica, assim, mas tem sempre esse lado puxando um pouquinho mais para a poesia, para essa questão mais do brincar também, assim, né? Brincar com as palavras, eu gosto de fazer isso também. Escrever algumas palavras que a pessoa pensa que vai ser uma, mas é a outra que eu escrevo. Então também tem essa brincadeira com alguns significados de algumas palavras. Então tem essa construção que eu acho que acaba sendo um pouco particular da minha escrita, né? eu tenho percebido, além do trabalho, a gente está fazendo livros, tem outros livros mais ou menos nesse estilo também, de misturar um pouco poesia e prosa, assim, é como se quebrasse essa separação entre gêneros literários. Não proposital, talvez seja uma tendência dessa geração atual, não sei. Eu estou começando a observar, né, dessa quebra de separação de gêneros. É como se fosse um hibridismo entre gêneros. Você vê isso também na escrita? Eu não, assim, falando por mim, quando eu quero escrever, quando eu penso em escrever, eu não penso no gênero literário. Eu vou escrever, vou sentar para escrever uma poesia, vou sentar para escrever uma história. Geralmente, o meu processo de escrita, de criação, surge a partir de uma ideia, uma coisa que eu quero contar, uma coisa que eu quero criar, uma coisa que eu quero expressar. E aí eu só escrevo do jeito que vem, né? Que você sabe que tem esse processo, né? De só vir as palavras e depois você vai organizando ali, vai entendendo. E aí tem esse processo. E aí depois, né, que eu consigo criar mais ou menos o que eu tenho, a ideia, aí que eu vou pensar, né? Em gênero, eu vou pensar talvez, eita, então de repente organizar o texto
no sentido de poesia, fique melhor para ler, ou fazer diálogos, fique melhor para ler. Então, tem uma autora bem que me inspira muito, que eu gosto muito dos livros dela, que é a Aline Bay, né? A Aline Bay, os livros dela é um pouco assim também, parece que é uma carreira. Você só vai lendo, né? E tem diálogo ali no meio, tem poesia ali no meio, tem música ali no meio, tem brincadeira, mas assim, é tudo meio como se fosse uma carreira, e aí alguns efeitos que ela dá, né, através das palavras, da formatação, mas é mais ou menos isso, assim, eu penso pelo menos assim, eu quero escrever uma coisa, eu penso na ideia, né, naquilo que eu quero escrever, naquilo que eu quero pensar, e aí depois que eu vou ver essa parte, que eu acho que é um pouco mais formal, né, de estrutura, né, que aí você vai organizar aquele texto para o leitor, né, para ele compreender melhor também, né? Interessante isso, porque no caso você pensa primeiro o texto, depois o gênero, né? Eu achei interessante, né? Porque comigo sempre aconteceu o contrário, né? Não, vou fazer um poema, né? Nunca aconteceu disso, eu estiver ali solto e aí depois decidir, vai ser um conto, vai ser uma crônica, vai ser um poema, vai ser, hoje em dia, é uma coisa visual, né? Um Instagram, ou uma rede social. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Aí talvez seja já assim uma tendência da geração do, do, dos anos do início dos anos 2000 para cá, né? É, 93, então ainda, mas eu acho que os 2000 estão mais sucinto também, estão mais acho que eles estão mais nesse sincronismo que você falou, né? Eles talvez não estejam tão também pensando muito nas estruturas. Mas para mim sempre foi assim, né? Eu primeiro penso no que eu quero escrever, depois eu penso na estrutura. Porque se eu penso na estrutura primeiro, eu travo. Eu organizo, eu começo a podar o meu processo de escrita para caber na estrutura, entendeu? Aí eu prefiro escrever do jeito que eu penso e depois eu organizo, né? Para, para além das confusões hoje aqui, né, dos atravessamentos, é, como foi a escolha do livro, o que, é que tem a ver, o que, é que conecta com o que está dentro, com os textos. A escolha do título, certo? Isso. Isso, atravessada. Teve esse processo, né, eu comecei a usar muito essa palavra no meu dia a dia também, e aí eu comecei também a usar muito nos meus textos. E aí coincidiu muito de eu perceber que eu estava tendo usando muito essa palavra, e coincidiu como se fosse uma sensação, né, como se fosse uma emoção que eu queria como se eu estivesse sentindo aquilo, né? O atravessada, o atravessamento, que pode ser uma coisa física também, né? Então, eu comecei a pensar muito nisso, e aí eu acho que, como eu queria que o título fosse uma palavra só, né? Geralmente eu gosto de usar apenas uma palavra para as minhas coisas, meus projetos. Aí veio a atravessada, né? Porque teve relação também com as pinturas que eu estava fazendo no momento. E aí uma das primeiras que eu fiz, né, da coleção de fricção, ficou o nome dela era Atravessamento. E aí também veio essa relação de ter o atravessada como expressão, como movimento também, como início, né? Início de um novo projeto. E também o poder ter esse sentimento de também atravessar as pessoas, né, pelos textos, através dos textos. Você citou aí a pintura, você também trabalha com fotografia, atua na área de comunicação e marketing, na área de internet, de sistemas. Como é que você mistura isso tudinho junto com literatura? E como é que você divide
dentro de você mesmo espaço para cada atividade dessa. Rapaz, Principalmente as atividades artísticas, né? Pintura, fotografia, literatura. é, é meio que tem os momentos, né? Então tem momentos que eu estou pintando mais, que eu estou mais envolvida com as artes. Tem momentos que eu estou escrevendo mais, que eu estou envolvida com a literatura. Tem momentos que eu estou mais querendo só fazer fotografia e também tem os momentos que eu estou mais envolvida com os projetos profissionais, né? Então tem momentos também, né, que eu desperto mais interesse por uma área e também vem muito da inspiração, né? Então, por exemplo, às vezes me vem uma inspiração para um projeto, às vezes me vem inspiração para um texto, e aí eu vou e sento, e escrevo, né? Às vezes vem inspiração para uma pintura. Então, tudo isso meio que vai coexistindo assim na minha vida, né? Eu já tentei assim me dedicar apenas a uma coisa assim, mas eu realmente não consigo. Então, porque para mim essas coisas estão muito interligadas, né? A quem eu sou, quem eu sou. Então, eu vou me dedicando a partir do momento que vai surgindo a inspiração, né? E que eu vou tendo tempo também para fazer cada coisa, assim. Vai coexistindo, né? É um processo que coexiste. Ô, Daniela, você poderia ler algum trecho do livro para a gente ter noção? Ou você sabe de cor? Não sei de cor, olha só. Eu filo do meu próprio livro. Mas eu também sou péssimo para decorar. Talvez se eu começar a repetir muito, né? Aí eu vou. Assim, eu decoro às vezes algumas partes, né? Tipo, até na minha cabeça mesmo, né? Mas para lembrar assim na hora e resgatar, eu não confio muito, tá? Eu prefiro o livro. Eu vou ler um texto, tá? Que está na página 94, para a gente ter uma noção um pouco do que é a atravessada, tá? E hoje quis escrever sobre você. Quando visitei esse lugar pela primeira vez, senti que era ali que deveria ficar. Quando fixei meu olhar em você, era de um verde lindo, convidativo, ocupada de pequenas esferas vermelhas azedinhas. Os braços do coqueiro te faziam sombra sempre, contrastando com um belo céu azul no fundo. Por meses seguidos, essa foi a minha pintura. Sentava com meu café, te admirava e fazia confidências. Talvez você conheça mais segredos meus do que muita gente que eu adoro. Você é esse meu teatro particular, que recebe, vez ou outra, algumas encenações, com passarinhos, papagaios, saguis e beija-flor. E esses últimos tempos estive tão ocupada com sei lá o quê e me assustei quando te vi com poucas folhas, marrom e sem azedinhas. Ainda vive? E tenho estado contigo, olhando mais de perto. As azedinhas deram espaço para pequenos flocos de neve. Parece que você deseja chegar ao céu, um céu na terra. Hoje você brilha de um jeito diferente e continua me inspirando a usar todas as minhas cores. Te entendo. Assim como você, eu estou bem, só vivendo uma fase esquisita, onde algumas folhas caíram, não tenho visto delícias há tempos. Eu não sou mais eu, e espero que você também não seja mais. Não está mais marrom, está ficando amarelo. De que verde você vai abrir agora? Também penso sobre isso. Te espero. Esse foi o texto que eu escolhi para hoje. Muito bonito. Ele, inclusive, é trechos. Você fala da pintura também. Você teve a abertura de uma exposição sua em João Pessoa. Fale também sobre essa sua arquitetura, inclusive informando aos que estão
nos assistindo, vão assistir, aqui, ficar aqui gravado, que publicou recentemente um livro com pintoras do início do século passado até os tempos de hoje. Tem muita gente que produziu da pintura na Paraíba, mulheres que foram silenciadas por décadas e décadas e décadas. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que também é. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a sua. Sim. A pintura também sempre foi uma coisa muito presente, né? Junto com a escrita. E assim também como surgiu a atravessada, também teve esse tempo, né? Que eu estava intensificando muito as pinturas, né? Estava pintando muito. Foi um tempo que eu estava pintando muito e escrevendo muito. E aí surgiu a primeira coleção que eu me senti confortável assim para expor, né? Para as pessoas, que foi Fricção. E foi uma coleção de 44 pinturas. E a gente fez o lançamento em novembro do ano passado, lá na Casa Caratelli também. E estava disponível até final de janeiro a essa coleção Fricção. E aí foi muito interessante, né? Porque dentro desse processo a gente vai conhecendo outras artistas também, né? Que tem formas artísticas bem diferentes, né? Das suas. É porque cada artista não tem essa coisa de ser igual, não, né? Cada um tem o seu jeito, tem os seus materiais, tem a sua forma, né? Também, no caso da pintura, ela tem uma coisa que eu acho fantástica, né? Editando o trabalho da Madalena Zacra e da Sabrina, que é a questão de quem trabalha com pintura, né? Ter várias técnicas diferentes, né? Então, ali você tem quem pintura, tem quem trabalha com. Eu tenho uma amiga aqui de São José de Piranhas, que trabalha com. Eu não sei, eu tenho até uns quadros dela aqui, a técnica que ela usa, mas é um negócio muito interessante, que, por exemplo, ela faz um rosto bem surreal, um, é porque eu não sei dizer não, ela até me disse uma vez, mas então, cada um tem uma técnica diferente, né? Tem é como se fosse uma plataforma, para usar um termo que se usa muito, né? Como se fosse uma plataforma diferente, não é isso? Porque eu acho que também que nem a escrita, assim, né? Tipo, você pode até tentar copiar outra pessoa, mas para mim, a artes, né, de forma geral, também como a literatura, é para você se expressar. E aí você se expressa de um jeito muito particular, muito único, né? Então cada um vai encontrar o seu caminho. E esse livro específico, né, de mulheres Arte e Gênero na Paraíba, né, Mulheres que Foram Silenciadas, é um livro muito importante, né, porque é uma pesquisa muito completa, extensa e densa, né, sobre realmente essas mulheres que estavam aqui, estão, né, aqui ainda hoje, né, muitas ainda trabalham, têm um trabalho relevante e que a gente se conecta, né, então pessoas assim que às vezes a gente tem dificuldade de ter acesso, não porque a pessoa é inacessível, mas porque às vezes a gente não conhece, né? Às vezes essas pessoas não estão na mídia, né? Como elas mereciam estar ou deveriam estar, ou ter o trabalho reconhecido como deveria ser reconhecido. Né? Então, esse trabalho que elas realizaram nesse livro é importante, porque é um mapeamento dessas mulheres e, sendo um mapeamento, também cria para a gente, né, dessa nova geração, uma referência daquilo que existe, daquilo que já foi feito, os caminhos que foram percorridos. Eu estava no dia, né, do lançamento lá no Sesc Cabo Branco, e aí teve uma mesa, né, em que algumas, né, foram selecionadas para falar um pouco sobre a trajetória de cada uma e a história. E aquilo inspira muito, né? Porque às vezes a gente vive a dificuldade da profissão, né? Como toda profissão tem a sua dificuldade, mas aquilo inspira você para saber que ela trilhou esse caminho, conseguiu
eventualmente você vai também, né? Obviamente cada um no seu caminho, né? Do seu jeito. E é muito inspirador ver que elas continuam ativas, continuam sendo relevantes, continuam sendo importantes, né? Então, realmente eu saí de lá muito, muito inspirada. Eu, no jornalismo, em João Pessoa, eu trabalhei muito tempo com jornalismo cultural, eu entrevistei muitas artistas, né? Marlene Almeida, me lembro muito de Marlene Almeida, que eu entrevistei várias vezes. Cuidava da Galeria Gamela, Roseli Ascioli, enfim, né, várias pintoras, mas eu fiquei surpreso quando eu peguei o livro, porque era uma coisa muito maior do que eu imaginava, né? Eu entrevistei, digamos, 10, 15 artistas nesse tempo todo, que eu atuei no jornalismo de João Pessoa, 20, 30. Mas no livro você tem ali gente aqui de Cajazeira, gente aqui de regiões vizinhas que eu nem sabia que existia. É interessante isso. Mas vou botar para o livro e a parte aqui que votou, a gente chegou a falar da capa, não? Acho que não, Falamos, né? falamos um pouco naquela outra. Eu acho que pode passar para outra. É, mas vamos fazer o seguinte, faça um resumo sobre a capa, que ela tem foi de um artista que você conheceu e acabou você achando que tinha a ver com o livro também, não é isso? Isso mesmo, né? Tinha uma outra ideia para a capa, que era aquela pintura que eu falei, que o nome dela era Atravessamento. Só que era, tipo, era uma outra pegada, né? E aí, quando eu conheci, né, a Amanda, e aí vi essa ilustração no perfil dela, do Instagram, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e aí fiquei com aquilo vários dias, né? E aí depois eu conversei com ela, perguntando, né, se eu poderia usar na capa do meu livro, e aí ela topou. E o que eu gosto muito é porque tem a onça, né? Ela tá atravessando um coração, né? E aí a gente fez esse boxezinho aqui também, que é justamente para ela ficar fora desse box, né? Como se ela também tivesse atravessando como se ela estivesse andando, né? Fazendo um movimento contínuo, né? E aí isso aqui tá ficando para trás. Então eu acho que combinou muito, né, com a ideia do livro Atravessada, porque ela tá atravessando, né? E ela tá atravessando, tá de uma forma assim muito bonita, muito delicada, sabe? E muito sensível, que combina muito com a proposta do livro. O livro está muito lindo. A capa tem sido muito elogiada. Todo mundo que está vendo o livro elogia muito a capa. Lógico, elogia a capa porque o texto só, Sim, lendo, ele vai estar. Eu queria que você reforçasse o convite para o lançamento sábado, depois de amanhã, porque eu acho que é até melhor a gente tentar encerrar aqui antes que caia de novo para eu deixar salvo aqui, porque aí depois quem quiser acompanha e vê um pouco mais sobre sua tá bom. obra. O lançamento presencial vai acontecer esse sábado, dia 25, a partir das 5 horas da tarde, lá na Casa Caratelli, que é um espaço no Miramar, bem próximo do Espaço Cultural, do lado de Tambaúzinho. E aí a gente está preparando uma programação bem intimista, né, para pessoas que gostam de literatura, aberta ao público, né? A gente vai ler alguns textos de Atravessada, textos de outras escritoras, algumas apresentações também. Vai ter uns drinks também, uns drinks atravessados. A gente está pensando numa experiência também gastronômica que tem relação com o tema do livro. E aí vai ser uma final de tarde, início de noite, assim, para curtir, para conversar, para trocar ideia, uma coisa bem leve que a gente está planejando, uma coisa bem leve, bem intimista, de presença e bem sensível. Ok, obrigado, Daniela. Eu conversei aqui com Daniela Pita, autora que está estreando o livro
Atravessada, lançamento sábado, ela acabou de falar os detalhes do lançamento. Literalmente, a gente viveu um atravessamento aqui, porque começou e encerrou várias vezes, por problemas nas conexões internáuticas, digamos assim. Mas eu deixo aqui um recado a você que não conhece ela, Pita. Vá atrás, conheça Atravessada, é um belíssimo livro, tem muita coisa boa surgindo na literatura paraibana, e Daniela é uma dessas coisas boas. Obrigado, Daniele. Boa sorte no lançamento. Obrigada, obrigada, Linaldo. Obrigada pelo papo. Seguimos atravessados. Até mais. Vamos embora. Tchau. Tchau.